Então, nesses dois textos, Lucas 24:44 e João 5:39, nós temos essa evidência de que tudo aponta para Ele, ok? Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ok? O Antigo Testamento aponta para Ele, Jesus, e o Novo Testamento aponta a partir dele, ok? Para tudo que ele representa para nós. Alguém esqueceu o celular? Está sentindo falta? Ok? Então, se alguém está sentindo falta do celular, procure o Andrew no final da aula. E alguém está sentindo frio? Já estamos regulando, ok? Muito bem. Sentindo falta ou sentindo frio? Fale com o Andrew, ok? Voltando aqui. Então, todas as linhas da Bíblia apontam para Cristo. Ele é o personagem principal. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus, ok? E nós temos tratado aqui nas últimas semanas sobre várias etapas da revelação de Deus no Antigo Testamento, não é verdade? Falamos sobre quem? Falamos sobre as alianças de Deus, ok? Falamos sobre Adão. Quem mais? Noé. Abraão. Falamos sobre a aliança com Moisés, Israel. Falamos sobre Davi. E vimos a cada etapa dessa história, da antiga aliança, do Antigo Testamento, que eles aguardam o quê? Um cumprimento em Jesus. Fizemos questão de pontuar isso ao final de cada apresentação. Quer você esteja falando sobre Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, qualquer etapa dessa história, ela aponta para o infinito e além, né? Aponta para aquele que estava por vir, okay? E agora, a partir do Novo Testamento, da nova aliança, ok? Nós temos agora o raiar da nova esperança, o cumprimento das promessas de Deus, Cristo, ok? Tudo aponta para Ele. Tudo bem até aqui? Estamos de acordo? Pois bem, aí vem a pergunta: quem é Jesus? Que Jesus é esse para quem a Bíblia aponta como seu centro? Quem é Jesus? Ele foi um mestre iluminado, o maior profeta que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior professor que já existiu, o maior coach que já existiu. Ele foi um curandeiro, um operador de milagres somente. Quem foi esse homem? Que divide a Bíblia entre antes e depois dele, que dividiu a história. Quem é Jesus? Dessa pergunta, a resposta a essa pergunta define, né, toda a nossa vida e toda a história. De qual Jesus estamos falando? Porque existem vários no mercado, né? Então, como diz a boa propaganda, não aceite imitações. Tem muitas imitações aí no mercado, que parece Jesus, soa como Jesus, mas não é o Jesus das Escrituras. De qual Jesus estamos falando? O Salvador, Messias, Filho de Deus, ok? É disso que vamos tratar a partir de hoje. Não vamos esgotar o assunto hoje, mas nesta primeira lição, nessa nova etapa do CETEB, vamos falar sobre Jesus, o Filho de Deus, ok? E aí vem a pergunta: a Bíblia ensina claramente que Jesus é o Filho de Deus? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Porque existe quem defenda que, na verdade, foram os apóstolos que inventaram essa ideia, que colocaram na boca de Jesus palavras que ele mesmo não proferiu, insinuando que Jesus nunca veio se apresentar como Deus ou Filho de Deus, mas como mais um rabino, ou mais um mestre, mais um profeta como tantos. Okay? Há quem diga que essa ideia de que Jesus é o Filho de Deus é uma invenção posterior
a carreira humana de Jesus que a igreja secretamente, ocultamente inseriu na tradição cristã, convencendo gerações de que Jesus era quem ele não disse ser. Pergunta, a Bíblia diz claramente que Jesus é o Filho de Deus? Sim? Aonde? Isso que vai ocupar o resto do nosso tempo aqui. Vocês têm absoluta certeza que Jesus é o Filho de Deus? Que eu vou tentar fazer o papel do advogado do diabo ao longo dessa aula e tentar convencê-los de que ele não é o Filho de Deus. Vocês vão ter que me convencer. Vamos fazer um exercício aqui de evangelismo às avessas. Vocês vão ter que me convencer da Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. Isso não é uma invenção da igreja, ok? Sim. Qual outra razão, afinal, Cristo teria morrido? Ok. Temos um primeiro argumento aqui. Por qual outra razão ele teria morrido? Vamos chegar lá, ok? Mas me dê uma afirmação clara. Alguém pode me mostrar uma afirmação clara da própria Bíblia de que Jesus é o Filho de Deus? Imagine que eu sou o seu colega de faculdade agnóstico, né? Ou seu vizinho ateu, né? E eu preciso ser convencido da própria Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. Sim, Ana Priscila? Mateus 16. Vamos para Mateus 16? Ok. Então, o trecho é de Mateus 16, correto? A partir do versículo 13, ok? Qual o contexto? Quem sabe descrever o contexto aqui para nós? O que está acontecendo aqui em Mateus 16, 13? Estamos aqui num registro de um retiro espiritual de Jesus com seus discípulos, e Jesus lança a pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus responde no versículo 15: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E qual a resposta, Ana Priscila, no versículo 16, de Mateus 16? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, mas isso é Pedro falando, não é Jesus. Ah, eu vou vender caro a minha conversão hoje, hein? Isso é Pedro falando. Como é que eu sei que Jesus concordou com essa afirmação? Hã? Ah, muito bem, mas Jesus disse que ele estava certo. Ou seja, se Pedro estivesse equivocado nisso, Jesus poderia ter corrigido na hora. Não, errou. Resposta errada. Mas não, Jesus aceita a confissão de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Sim, certa a resposta. Jesus mesmo reconheceu a confissão correta de Pedro a seu respeito. Ok? Só Pedro enxergou isso? Ok, o batismo de Jesus, ainda em Mateus, capítulo... Eu quero saber se vocês conhecem a Bíblia mesmo, tá? Porque um descrente chato vai querer saber aonde está escrito. Me mostra, livro, capítulo e versículo. Batismo de Jesus aonde? Quero saber se vocês estão armados, vocês estão com espada. Deixa eu ver sobre a nossa luta aqui. Quem está com a espada? Você está portando a sua arma espiritual? Está armado? Pronto? Amém? Espada na ponta da língua. Mateus 3, no batismo de Jesus. Quem é que fala agora? O próprio Deus. Fala onde? Mateus 3,17. Este é o meu Filho amado. Olha. Então já temos aqui no batismo de Jesus, lá em Mateus 3,17. Vimos lá a confissão de Pedro, né? Vamos botar aqui a confissão de Pedro, em Mateus 16,16. Alguém falou em transfiguração? Aonde a transfiguração? Me mostre. Eu quero ver quem está com a espada afiada aí. Transfiguração. Que história é essa de transfiguração? Onde é que eu acho a história da transfiguração? Mateus 17. (17:5). 17:5. O que nós encontramos lá? De novo, uma voz falando: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam, pela segunda vez ouvimos Deus Pai falando a respeito do seu filho na terra.
assim como no batismo de Jesus, na sua transfiguração. O Pai dizendo: este é meu Filho amado, ouçam, me agrado dele. Okay? Oração sacerdotal de Jesus? E onde fica a oração sacerdotal de Jesus? João 17. Da própria boca de Jesus. Está aí, cadê, Rodrigo? Aonde em João 17? O pessoal está afiado aqui. Estou gostando de ver. João 17, 1. Ok? Ok? João 17, 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Da boca do próprio Jesus. Ok? Ótimo. Mateus 21. Bem, acho que temos aqui um bom começo. E podemos multiplicar os textos, né? Temos o Pai falando, o próprio Filho falando, Pedro confessando. Ok? Você poderia ter outras referências, Marcos 1:1. Marcos apresenta o seu evangelho, dizendo que este é um relato sobre Jesus, o Cristo, Filho de Deus. João 20:31 diz que ele escreveu todas essas coisas para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus e assim tenhamos vida eterna. Ou seja, os evangelhos foram escritos para corroborar esta afirmação de que Jesus é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho do Deus vivo. Então, essa é uma afirmação categórica que encontramos em vários lugares dos evangelhos. Ok? Mas os evangelhos, principalmente, não só afirmam isso, contém essa afirmação, eles nos dão diversas evidências que comprovam essa afirmação. Então, se os evangelistas são aqui os promotores de Jesus, estão defendendo a causa de Jesus, então dizem: olha, a nossa causa é a seguinte: nós queremos pregar ao mundo que Jesus não é apenas mais um profeta, mais um curandeiro, mais um dentre muitos. Ele é único, ele é o Filho do Deus vivo, e para isso estamos escrevendo esses evangelhos. Então já promovem a sua causa, mas a pergunta é: quais são as evidências que eles nos dão para comprovar que Jesus é o Filho do Deus vivo? Coisas a respeito de Jesus que só ele fez, que só aconteceram com ele, que mostram categoricamente que ele é o Filho do Deus vivo. Então, uma coisa é falar que ele é o Filho de Deus vivo, outra coisa é defender, é provar, é comprovar essa afirmação. Será que temos evidências aqui dessa afirmação? Dica: se você já comprou o livrinho, você está com a cola em mãos. Várias evidências a respeito de Jesus. Ok? Fábio. Ok, profecias a respeito dele. Ok. Vamos falar mais sobre as profecias mais à frente, quando falarmos sobre a obra de Jesus. O que ele veio fazer. Estamos nos concentrando agora na pessoa de Jesus. Ok? Eu creio que sim, algumas mostram isso, mas evidências nos evangelhos que mostram, defendem que Jesus não é uma pessoa qualquer, ele é o Filho do Deus vivo. O nascimento dele. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Como foi esse nascimento? Ele nasceu de uma virgem. Isso é um nascimento normal? Comum? As Escrituras fazem questão de mostrar que Jesus nasceu de uma virgem. Aonde? Lucas 1:34. Vamos lá. Ok. Ótimo. Lucas 1:34. A pergunta de Maria ao anjo, que anunciou o nascimento do menino Jesus, ok? Ótimo. Se Jesus é uma pessoa qualquer, ele não teve um nascimento qualquer. Um nascimento muito peculiar, não é verdade? Ele nasceu de uma virgem. Pergunta: por que os autores do Novo Testamento fariam questão de defender o nascimento virginal de Jesus?
Se você está querendo convencer um descrente de que Jesus é o Filho de Deus, a princípio, isso parece uma boa tática, defender que ele nasceu de uma virgem. Conta outra, vai. Por favor, né? E mais, quando você lê o relato de Mateus 1, as circunstâncias desse nascimento virginal geram uma polêmica na Judéia. Por quê? Maria era uma virgem qualquer? Ela era que tipo de virgem? Uma virgem solteira? Noiva, prometida em casamento. E para uma noiva, uma moça judia, estar prometida em casamento e engravidar, isso era motivo de polêmica, de suspeita e às vezes até de condenação. Conta outra. Então, por que os evangelistas fariam questão de mencionar, na sua defesa de Jesus, um fato para lá de polêmico e questionado pelos judeus da época? Uma moça prometida em casamento engravidando? Uma virgem dando à luz? Se você está querendo convencer o mundo de que Jesus é o Filho de Deus, aparentemente parece uma tática meio confusa, né? Não seria melhor ocultar esse fato meio polêmico do passado? Vai que questionam a pureza de Maria, vai que duvidam da nossa fé, porque outro motivo eles relatariam isso se não fosse verdade. Não é? E se for verdadeiro, peraí, pessoas não nascem de nascimentos virginais. Então parece que esse Jesus não é apenas mais um ser humano, ele é alguém concebido por Deus. Sim? Uma primeira evidência de que ele é mais do que um ser humano, não um ser humano qualquer. Ok? Só o nascimento dele? Os atos de Jesus. As coisas que Jesus fez, que só Deus poderia fazer, como, por exemplo, seus milagres. Que tipos de milagres? Expulsou demônios. E quando ele expulsou demônios, qual foi a pergunta de todos? Quem é esse capaz de expulsar demônios? Quem é esse que tem autoridade sobre espíritos malignos? Opa, esse aí não é um ser humano qualquer. Que outros milagres apontam para a natureza divina de Jesus? Curas. Quem tem poder para dar vista aos cegos? Curar um paralítico pelo poder da sua palavra? Ele ressuscitou um morto. Quem tem poder para dar vida aos mortos? Ele acalmou a tempestade. Gente, se eu vir alguém na frente da praia do Recreio, no mar de ressaca, com as mãos estendidas, mandando o mar se acalmar, o que eu vou pensar desse sujeito? Teve fuga do pneu, né? Alguém deixou a porta destrancada. Mas vai que o mar responde. Aí o louco sou eu. Quem é esse que dá ordem aos ventos e aos mares e respondem? Obedecem esse homem. E quem fez essa pergunta? Os próprios discípulos. Eles foram os primeiros céticos, os primeiros que não sabiam responder a pergunta: quem é esse homem? Então, os vários milagres de Jesus apontam para a sua natureza divina. Ok? O que mais? Que Jesus fez que só Deus poderia fazer. Ele perdoou pecados. Opa! Vamos lá para Marcos. Marcos o quê? Gabriel, Marcos 2. A turma está afiada, estou gostando de ver. Marcos 2. Ok? Em que Jesus junta as duas coisas. Ele cura um paralítico e o perdoa dos seus pecados. Ok? E qual foi a resposta, a primeira resposta dos que ouviram Jesus proferir uma palavra de perdão ao paralítico? Marcos 2,7 diz o quê? Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus está se valendo de uma autoridade que pertence a quem? A Deus.
se colocando num par de igualdade com Deus. Tanto que ele fala para o paralítico como se ele fosse o partido ofendido. Notaram isso? Jesus não só age na autoridade de Deus, mas no lugar de Deus. Meu filho, você veio me procurar por cura, eu te perdoo os seus pecados. Eu vim pedir cura, Jesus. Eu preciso ser restaurado no meu corpo, não na minha alma. Engano seu. Você acha que a sua necessidade principal é física? Eu vou te mostrar que a sua necessidade principal é espiritual. Você tem contas a acertar comigo. E eu estou aqui para te perdoar. Quem pode fazer isso senão o próprio Deus? Jesus está agindo na autoridade de Deus e no lugar de Deus, como se ele fosse o próprio Deus. E por isso o acusaram de quê? Blasfêmia. Eles entenderam aqui, os que disseram isso, os mestres da lei, entenderam que Jesus estava agindo não só como mais um profeta de Deus, mas como alguém com autoridade de Deus, como o próprio Deus. Então, os atos de Jesus, seus milagres, o perdão que ele proferiu, que ele veio trazer ao mundo, demonstra que ele é o Filho de Deus. O nome de Jesus diz isso? Os nomes e os títulos de Jesus demonstram isso? Afinal de contas, o que significa o nome Jesus? Quem sabe? Quando o anjo disse a Maria qual seria o nome do menino, qual foi o nome que lhe foi dado? Onde está isso? Aonde na sua Bíblia diz que um anjo deu o nome dessa criança? O revelou para Maria. Quem está com a espada afiada aí? Mateus 1. Aonde em Mateus 1? Versículo 20. Ok. 21. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque é um nome bonito, fofinho. Guti, que nome fofinho, bonitinho. O mais importante no mundo antigo não era o valor estético do nome, mas era o significado do nome. Por que Maria deveria dar o nome Jesus para o seu bebê? O anjo disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, no aramaico, hebraico, Yeshua, que vem do verbo que significa salvar. Ele seria o Salvador. E quem pode salvar o seu povo dos seus pecados, senão Deus? Essa não é a promessa da nova aliança, gente? De não mais se lembrar dos pecados do povo, dar-lhes um novo coração. Deus mesmo prometeu isso, e Deus está agindo aqui, enviando o seu Filho, Jesus, para salvar. O próprio nome de Jesus diz isso. Que outros nomes ou títulos são atribuídos a Jesus, que mostram que Ele é Deus? Emanuel, logo em seguida, versículo 23. Ok? E que diz Mateus 1, 23? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Não mais um libertador como tantos outros, mas o libertador, Deus conosco. E sim, Fábio, em cumprimento a uma profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, de que este filho prometido seria o próprio Deus conosco. Outros títulos usados. O verbo. Qual verbo? O verbo. Aonde encontramos o verbo? João 1. Não é pegadinha não, o verbo. João 1, onde você encontra onde você encontra a referência de Jesus como o verbo? Qual versículo? João 1, 1. Que diz o quê?
Ok? Na minha tradução NVI, termo semelhante, sinônimo, no princípio era aquele que é a palavra ou o verbo. Como isso confirma a divindade de Jesus? Junta os pontinhos para mim, eu ainda não entendi. Tá, era o verbo, a palavra, no princípio, e daí? Como é que isso me mostra que Jesus é o Filho de Deus? Ele é Deus em carne? Gênesis começa como? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E como Deus criou os céus e a terra no princípio? Pela sua palavra, Ele falou e tudo se fez. E aqui está a apresentação de João, ele vai escrever a respeito de quem? Jesus. Ele vai concluir o seu evangelho dizendo que escreveu tudo isso para que cresçam que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa dizendo que no princípio era o verbo, a palavra. E como sabemos que está falando sobre Jesus? Aqui, versículo 14, diz o quê? Aquele que é a palavra ou verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Estamos falando de alguém que veio ao mundo, se tornou como um de nós. Esse verbo se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Ele já existia antes de nascer da Virgem Maria. Ele já existia desde quando? Desde o princípio. Ele é eterno como Deus. Não é isso que diz João 1? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Mas aí você está caminhando para o seu intervalo de almoço, e você passa por duas pessoas bem trajadas, com uma barraquinha de livros, e oferecem um livro de graça para você, e dizem, você gostaria de conhecer Jesus? Aquele que veio de Deus? Sim. De qual igreja você é? Eu sou o Testemunho de Jeová. Então você crê em Jesus? Creio. Sim. E você crê que Ele é Deus? Não, Ele é um Filho de Deus. E aí, o que você faz? E é melhor você estar preparado, porque eles estudaram a Bíblia melhor do que muitos de vocês aqui. Viu? Como a partir de João 1, eu vou ficar só em João 1, você se depara com uma testemunha de Jeová. E você vai abrir esse texto, e a testemunha de Jeová tem uma resposta pronta para você a partir de João 1, 1 a 3. Eles vão querer te convencer que, na verdade, o que João disse é, no princípio era aquele que é a palavra, sim, ele estava lá com Deus no princípio, ele estava com Deus, sim, ele estava com Deus, e ele era Deus. Não, na verdade, a melhor tradução é que ele era um Deus. Alguém como Deus, semelhante a Deus, mas não o próprio Deus. Alguém distinto de Deus, que estava com Deus no princípio. E aí, o que você faz? Como é que você responde a uma testemunha de Jeová? Ok, ele estava com Deus no princípio. Não, tudo bem. Mas Jesus, na concepção de um testemunho de Jeová, ele foi criado antes do universo ser criado. Ele é a primeira criação de Deus. Por isso que ele estava com Deus no princípio. Não, mas Jesus não pode ser Deus, porque Deus é um só. Você não crê que Deus é um só, Yuri? Crê? Então Jesus não pode ser Deus. Senão você vai ter dois deuses. Que bom que alguém teve a coragem de dizer não. Sim, Ana Priscila. Por que não? Sim. Então, o Pai é Deus, Jesus é Deus e Deus é um só. É, possível. Mas eu ainda acho que João capítulo 1 aqui não necessariamente exige de mim confessar que Jesus é Deus. Ele pode ser mais uma criatura como Deus. Melhor, maior que todos nós, mas não igual a Deus, porque Deus é um só, Deus é indivisível, Ele é único, Ele é simples. Não pode haver muitas pessoas em Deus. Você é uma pessoa racional, vamos lá. O que diz João 1, 3? Siga para o próximo versículo.
Ok? Vou te dar a dica de como responder uma testemunha de Jeová. João 1,3 diz o quê? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Aquele que é o verbo, a palavra, ok? E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então você tem de um lado o Criador e de outro lado toda a criação, tudo o que foi feito. E diz aqui que tudo que existe, tudo que foi criado por meio dele. Pergunta, de que lado dessa equação você põe o verbo? Do lado do Criador ou das coisas criadas? Aí você virou a mesa para cima de uma testemunha de Jeová. Aí bugou a cabeça da testemunha de Jeová. Por quê? O verbo não pode estar de um lado ou de outro. Todas as coisas, tudo que foi criado, ou seja, que tem início, foi criado por meio do verbo. Consequentemente, logicamente, racionalmente, este verbo não teve início, não foi criado, é eterno. De que lado você põe o verbo, a palavra? Do lado do Criador, que criou tudo por meio da sua palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Okay? O verbo mostra que Jesus é Deus, e não mais uma criatura feita por Deus, nem mesmo a primeira criatura feita por Deus, como defendem os testemunhos de Jeová, que estão reapresentando uma antiga heresia do 4º século depois de Cristo, uma heresia com mais de 1.500 anos de idade, chamada arianismo, que defendia que existia um tempo quando Jesus não existia. Uma velha heresia, milenar, representada pelos testemunhos de Jeová no século XIX. Okay? Nada vem do nada. Okay? O verbo, a palavra. Alguma dúvida sobre isso? Não? Mais algum título de Jesus? Ungido. Ok, o ungido. E qual o termo que a Bíblia usa para descrever que Jesus é ungido? Messias, que é a versão hebraica, a versão grega de Messias é Cristo, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo não é filho de José Cristo e Maria Cristo. Não. Ele é o Cristo. Ele é Cristo Jesus, o Messias Jesus. Ele não é da família dos Messias, que moravam em Nazaré. Não, ele é o Cristo, o ungido de Deus, aquele prometido por Deus, para cumprir a missão de Deus, salvar o povo dos seus pecados. Algum outro título de Jesus? Nos evangelhos, ficamos só nos evangelhos. Filho do homem, que foi o título predileto de Jesus. Como o título Filho do Homem demonstra que Jesus é Deus? Parece um contrassenso. Filho do Homem? Não, Filho do Homem mostra que Jesus é homem e não Deus. Então, por que Filho do Homem é um título que demonstra que Jesus é Deus? De onde vem esse título? Tem alguém afiado aí? Capítulo e versículo. Na trave. Quem sabe? Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, 13. Vamos lá? Daniel 7. Ok? Capítulo 13. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14 fala de um filho do homem, alguém com a autoridade do próprio Deus, cujo domínio seria estabelecido sobre toda a terra.
E esse foi o título que Jesus mais usou para falar sobre si. Okay? Tanto que ele fez a pergunta para os discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ok? Marcos 8,31. Aí Jesus vai ter que explicar para os discípulos que tipo de filho do homem ele é. Não do tipo general imbatível, mas do tipo rei e servo sofredor. Mas essa ideia de filho do homem vem lá de Daniel 7. Olha lá, Fábio, mais uma profecia, põe no caderninho. Isaías 7,14, Daniel 7, 13 e 14. Vocês têm que estar prontos, gente. Vocês vão para o campo de batalha e está cheio de pretenso crente aí que não conhece a Bíblia e um bando de hereges querendo evangelizar os outros usando a sua Bíblia. Você está pronto? Porque os hereges conhecem a Bíblia. Não entendem a Bíblia, mas conhecem a Bíblia. Filho do homem, Cristo, Emanuel, Jesus, Senhor. Por que Senhor é um título que aponta para a divindade de Jesus? Quem era chamado de Senhor, caixa alta, no Antigo Testamento? Deus. E quem que os apóstolos dizem que Jesus é? Deus o Senhor. Okay? Atos capítulo 2. Veja só, Atos 2. O famoso sermão de Pedro. Hein? Atos 2. Logo no início desse sermão, Pedro abre lá no versículo 21, dizendo o quê? Atos 2, 21. Este é um sermão de salvação. Quem é que salva? Deus, o Senhor. Atos 2, 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está citando uma profecia do Antigo Testamento, vinda de Joel 2. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, leia-se o nome de Deus, será salvo. Como é que ele conclui esse sermão? Atos 2,36. De quem Pedro está falando? De quem? Jesus, a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo, o ungido de Deus, com a mesma autoridade de Deus para salvar. Jesus é Senhor, Ele é Deus. Okay? Então veja só, todas as evidências, não? Cadê as evidências? O nascimento dele, os seus atos, os nomes, os títulos. Nem tivemos tempo de falar sobre seus ensinos. Ele se disse ser o eu sou. Eu sou. Vocês vão ter que consultar na revistinha depois as referências de João. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. De onde veio essa ideia do eu sou? Quem foi a primeira pessoa na Bíblia a se apresentar como eu sou? Deus. Aonde? Êxodo. Deus se apresentou a Moisés como o eu sou, para salvar Moisés e o seu povo do seu cativeiro. Chega Jesus no Novo Testamento e ele se apresenta como o eu sou. Grande eu sou. Então, os ensinos de Jesus, só acrescentar aqui, não vamos ter tempo para examiná-los, mas os ensinos de Jesus, seus nomes e títulos, seus atos, seu nascimento, tudo aponta para a sua divindade. Sim. Okay. Vamos falar sobre outras coisas que Jesus fez, demonstra sua onisciência, sua onipotência, e sua capacidade de fazer coisas e saber coisas que só Deus poderia saber e fazer. Okay? Então, os evangelhos não só afirmam a divindade de Jesus, comprovam, corroboram isso com múltiplas evidências.
Então, não, você não precisa ter uma fé cega. Quem já ouviu falar em fé cega? Né? Não, nós fomos curados da cegueira, fomos curados de uma fé cega. Nossa fé é instruída. Os evangelhos enchem os nossos olhos de evidências da divindade de Jesus. Temos muitas razões para crer que Ele é quem Ele disse ser, o Filho de Deus. O que vai explicar o desfecho da sua vida. Uma das primeiras coisas que disseram aqui, eu não me lembro quem foi. Foi o Gustavo? Como explicar o fim da vida de Jesus? Por que um homem que só veio fazer o bem, mas Jesus só veio fazer o bem, veio amar as pessoas, cuidar dos pobres, curar os feridos, como alguém que veio fazer o bem termina do jeito que terminou? Porque qual foi a acusação feita contra ele para sentenciá-lo à morte? Que ele estava blasfemando e se dizendo Deus. Os que mataram Jesus entenderam quem Jesus era. Melhor do que muitos hoje, que acham que entenderam Jesus, mas não entenderam. Não, ele não é mais um dentre muitos. Ele é o Filho de Deus em carne. Então eu gosto muito de um pensamento de C.S. Lewis, um ateu, foi convertido ao cristianismo, um dos maiores defensores da fé cristã do século XX. Ele disse, quando você olha para as evidências dos evangelhos, você só pode chegar a uma de três conclusões. Ou Jesus era um maluco, ou ele era um mentiroso, ou ele era o Messias. Maluco, mentiroso ou o Messias. E a Bíblia só nos deixa com uma opção. Ele não era um maluco e nem um mentiroso. Ele era o Messias prometido, o Filho de Deus em carne, que veio nos salvar dos nossos pecados. E sim, Jesus mesmo disse isso. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. E esse é um dos mistérios e elementos centrais da fé cristã. É o que distingue a fé cristã de todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões ensinam o que nós devemos fazer para buscar a Deus e encontrar a Deus. Não é verdade? Só o cristianismo diz o que Deus fez para nos encontrar e nos buscar. O que Ele fez? Ele veio. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E a Bíblia não nos dá outra opção. Se você quer levar a Bíblia a sério, levá-la ao pé da letra, este que é o documento melhor atestado em toda a história humana, você não pode ter outra conclusão senão dizer que Jesus é Deus. E se Ele for Deus, isso muda tudo.